E aí, beleza? Eu sou o Júlio Augusto, mas também sou família do Olissadi Oyekale. Como você sabe, esse é um canal de resenhas de livro. O livro de hoje é um livro polêmico, chama-se Exu, da Luísa Fontanelli. Esse é um livro que marcou a época, é um livro que muita gente hoje usa como uma grande relíquia, é um livro que, nossa, durante muito tempo eu fiquei atrás dele, porque é um livro bem importante para nossa história. Mas vamos conversar sobre ele? Se você é um bandista, se você é macumbeiro, se você se interessa pela quimbanda, se você só ouviu já falar de uma entidade chamada Exu, se você já se enveredou para esse lado em qualquer momento da sua vida, provavelmente você já ouviu em algum momento que esses seres são seres que você tem que tomar cuidado. Que você não pode simplesmente confiar neles, que são seres traiçoeiros. Esse pensamento ele é um pensamento muito marcado por várias memórias que nós tivemos ao longo da nossa história do século passado. Eu entendo isso. Mas por quê? Porque desde o universo africano, a palavra Exu, ou a palavra em Yorubá, Exu, foi traduzida pro inglês como Satã ou Devil. Então, quando houve essa tradução, inclusive eu tenho aqui um canal, um aulão sobre a divindade Exu, e onde eu só falo bastante sobre isso. Então, quando eles vieram para cá, os africanos e Yorubá, eles trouxeram essa ótica da divindade Exu. Mas já existiam nas macumbas, no universo brasileiro, já existiam pessoas que incorporavam espíritos ancestrais ou seres não humanos. Então veja, existe uma diferença entre você entrar em transe e você incorporar um ancestral seu e você entrar em transe e incorporar um ser não humano, que seja um ser da mata, seja um ser do rio, seja um ser de qualquer lugar. Só que, assim como seja um ancestral seu, seja um ser não humano, você demanda que você tenha um certo cuidado e um certo domínio, porque você não necessariamente você sabe o que está fazendo. Você precisa de alguém que você, quando eu falo cuidado, é cuidado de alguém, ser cuidado por alguém mais velho. Você precisa saber o que está fazendo, sabe? Ok. Com isso, e aí surgiu uma soma entre dois assuntos. Um nome Exu que veio do que estava vindo para o Brasil com pessoas que já incorporavam seres, sejam humanos ou seres não humanos. E aí, uma coisa associou-se à outra. Só que as pessoas que trouxeram esse nome do Exu acreditavam de fato que Exu é um ser que não é um ser tão amigável. É um ser que você tem que tomar cuidado. Porque no universo que ele estava, por contexto popular, ele estava sendo feito, sendo associado com figuras maléficas, figuras tenebrosas, enfim. E no universo brasileiro não é diferente, porque aqui no Brasil tinha pessoas fazendo suas algazarras, tinha pessoas fazendo suas giras, tinha pessoas se juntando e fazendo suas práticas espirituais a seu modo. E isso, por um olhar da elite, não era bem visto. Eis que então surge pessoas como a Luiz Fontanelli, que ele se inspira e diz que ele teve durante muito tempo ele observou esse tipo de manifestações de pessoas em terreiros e ele estava com peso no coração e ele foi salvar essas pessoas como? Escrevendo o livro trazendo a verdade sobre esses seres. E ele foi inspirado, intuído por amigos espirituais superiores a dizer tudo o que precisava ser dito. Então, tipo assim, você não sabe o que está fazendo. Eu vou te ensinar. Eu vou ser o grande
o cara que vai te ensinar o que você tem que fazer. Quando ele publica esse livro, Exu, a capa ela é bem chamativa, a primeira capa, pelo menos, né? Que é o Arcanjo Miguel pisando em cima do diabo naquela foto clássica, aquela imagem clássica, né? E ele tá fazendo assim uma, um alerta. E as primeiras 84 páginas do livro é esse alerta, assim, tipo, é ele conversando com o leitor falando: ó, eu sou um cara que tenho muito conhecimento, eu já viajei muito, eu tenho muito poder, eu tenho muito conhecimento, e os meus amigos virtuais me disseram que tem muita gente fazendo merda, tem muita gente não entendendo o que está sendo feito, etc, 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 lá, 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 lá. Então, você sabe o que você está fazendo? Então deixa eu te explicar, deixa eu te explicar, deixa eu te explicar. É como... Me lembra muito Dogmas e Ritual da Alta Magia, do Eliphas Levi, que o começo do livro é apenas sobre o dogma, então, tipo, é quase como se o metade do começo do livro falasse assim: você tem certeza que você quer continuar lendo esse livro? Você tem certeza? Ó, então vamos lá, deixa eu conversar com você, deixa eu ir conversando com você, deixa eu ir conversando com você. Você entende? Então, pra muita gente, ele tava se colocando como o bambambam. Bam, bam. Você não tem o que dizer. Tanto que muitas das. Tanto que assim, essa premissa dele de ser quem ele é. E ele não era um cara realmente muito famoso. Ele não coloca no livro explicação sobre ele não coloca uma biografia, ele não faz nada sobre isso. Ele simplesmente já começa escrevendo sobre esse assunto, dizendo que ele é um cara muito bom. E essas 84 primeiras páginas que ele está se desgastando em dizer para você tomar muito cuidado e tentando te convencer que você não sabe nada e que ele sabe a verdade, que ele vai te revelar e que ele vai te explicar e que ele vai tirar todas as suas dúvidas. E adendo, né? Ele fala umas coisas tipo: não, a Umbanda não tem 7 linhas, na verdade tem 49. Eu tenho a verdade revelada, porque me foi revelado, me foi permitido ser revelado, e também estou preparando um livro sobre a verdade da Umbanda e tal. Só que depois que ele publica esse livro, um ano depois ele morre. Então, ele veio a falecer, e então ele nunca publicou o livro sobre a verdade que ele tem da Umbanda. Só tem a verdade sobre o que ele tem sobre o culto de Exu, tá bom? Só que essa verborragia dele deu tão certo que assuntos que ele propôs aqui nesse livro foram desassociados da autoria dele e foram completamente associados a outros autores. Porque outros autores pegaram o que ele falou e, assim, chancelaram. O Enia Molina e o Antônio de Alves, que foram autores posteriores que também falaram sobre Kimbanda do século passado, eles, meu, assim, a cópia crasa do que tá nesse livro, tá? Só que sem essas 84 primeiras páginas, entende? Então é tipo... eu também tenho acesso a isso, entende? Quero falar um pouco sobre a edição. Esse livro, o conteúdo desse livro, eu fui muito atrás da versão clássica, porque eu queria ter ele como um registro mesmo histórico. Eu queria ter aquela versãozinha do Arcanjo Miguel, porque assim, eu tenho apenas um apreço de colecionador. Eu queria ter aquela versão. Acabei não conseguindo. Acabou que quando esse livro caiu para o domínio público, várias editoras independentes saíram publicando esse livro. E essa publicação da Percival Publicações, para mim, é a melhor de todas, porque eu tive acesso a umas três. Foram três outras publicações e essa daqui é a que vale. Por quê? Essa tem um prefácio, que, ou seja, ele explica parte dessa história que eu acabei de explicar, então eu montei essa história antes, aqui ele já tem essa explicação logo no começo, então a equipe editorial mandou bem pra caramba. Depois disso tem uma biografia do autor, onde tem a foto do autor pra você ver, e data do nascimento, data de morte, então dá pra você entender que ele morreu um ano depois. Então você consegue fazer esse link.
E ele não alterou mais nada, ele manteve muito original a original. Outras versões, outras edições, elas, elas fizeram outras adaptações a seu modo. Mudaram capa, etc. Por exemplo, na capa tem um símbolo aqui, se você consegue ver. Esse símbolo é um símbolo que está dentro do livro. Outras edições não, outras edições saíram criando do jeito que quiseram. Então, tipo, já acabaram falhando um pouco com o próprio autor. Então, essa edição, inclusive, é a edição que tá aqui no livro do link da descrição, caso você queira ler, é a edição que eu recomendo, tá? Porque tá muito boa. Tem alguns erros de revisão. Faltou uma revisão um pouco mais caprichada. Tem alguns erros. Não, por exemplo, no livro original, tem alguns erros de concordância. Por quê? Porque era como o português era escrito na época. Então, para nós hoje parece erro de concordância. Mas na época não. Na época era como o português era falado. Naqui, os erros se mantêm. Então, positivo. Só que tem erros de digitação, entende? Então, erro de digitação, faltou revisão. Então, foi nesse momento da edição, da editora. Outras editoras que cometeram outros erros, mas enfim, falando desse aqui. Então, mas assim, passa muito despercebido, isso não atrapalha a sua leitura, tá? Não atrapalha a leitura, vai que vai mesmo. Só que agora eu quero fazer uma denúncia, tá? Vamos falar agora do conteúdo. Eu falei sobre o quão arrogante é o autor de achar que só ele tem acesso ao grande conhecedor do assunto supremo, etc. Ele Falei sobre outros autores, então, que se convenceram de que ele era o casca grossa, que ele era o cara que, meu, realmente, esse cara aqui é o brabo. E saíram pegando o conteúdo desse livro, saíram reproduzindo a larga escala. E falei sobre as outras publicações. Agora eu quero falar sobre dois assuntos do conteúdo desse livro, tá? O primeiro assunto, que acho que é talvez o que valha, o que acho que é um erro um pouco não é nem semântica, de lógica, de culto mesmo. Porque assim, quando ele está apresentando o universo das desmembramentos, das divisões dos Exus, etc., do reinos, etc., ele, ele, ele não dá a entender, ele diz o seguinte, que o Exu Lúcifer, que é o que você já provavelmente já viu em terreiro, etc. Então, por exemplo, se você conhece um terreiro que alguém incorpora Exu Lúcifer, esse cara está incorporando o ser bíblico. Obviamente, se você perguntar para essa pessoa, para esse Exu, você é o ser bíblico? Ele vai falar, não, é só um nome. Então, o que ele está dizendo aqui, ele está dizendo nessa página desse livro, é que quando existe a manifestação do Exu Lúcifer, é o diabo bíblico. Inclusive, se você invocá-lo, quando você faz aqueles sigilos, aqueles pontos, você está chamando o ser bíblico. Então não é um ser, não é uma entidade, não é um espírito humano que utiliza o nome. É o próprio. Então, e assim como quando ele vai falar de outros seres, dos arquiduques, enfim, do inferno, ele está falando que são os próprios, os bichão mesmo. Tem um segundo erro, que é crasso, que é que ele fala que a palavra Exu significa traidor. E, bom, em Yorubá, essa palavra não significa isso, tá? Em absoluto. Mas ele diz que foi a palavra citada na língua. Ele diz que em uma língua esquecida, uma língua secreta, uma língua X, que a palavra citada por Deus como traidor, quando Deus citou chamou Lúcifer de traidor, de opositor, né? Que na Babilônia, que no Corão seria, que no árabe seria Shaitan, que seria Satã, enfim. Aqui ele está dizendo que a palavra que Deus pronunciou foi Exu. Ele diz isso nesse livro.
Então assim, são. Só que se você fala um pouco de idioma Yorubá, você sabe que a palavra Exu não significa traidor. E não é nem porque, não, porque Exu foi demonizado. Não, a palavra Exu não significa traidor, a palavra Exu significa esfera. Então, nitidamente, o autor não teve acesso ao idioma Yorubá. Ou melhor, ele já tinha sua opinião sobre, né? Já tinha sua verdade sobre isso. Porque, por exemplo de uma arrogância, né? Ele sempre conclui as frases com essa verdade eu estou lhe confiando. E também, eu estou te apresentando o correto para o seu bem. Por exemplo, na página 116, que ele diz: alguns autores, há 45 Exus chefes que dominam o reino das trevas, porém outros afirmam que são todos 54. Entretanto, a verdade é que apenas 49 Exus, ou seja, é sempre ele que traz a verdade. Então, se é ele que traz a verdade, então é ele, obviamente, não importa se você falar que o idioma diz seja A, ou seja B, ou seja C, não. O que ele está falando é que é a verdade dele, porque os espíritos que falaram para ele escrever esse livro, foram os que revelaram a verdade. Não é você, não sou eu, esse vídeo aqui tá sendo uma grande mentira, tá? É o que ele escreveu nesse livro que é a verdade. Entende? Se caso você queira ler, quando ele cita que é o ser bíblico, que é o que se manifesta no terreiro, é o Exu Rei. Quando alguém incorpora o Exu Rei, porque ele fala que na verdade não pode incorporar o Exu Lúcifer. Quando alguém incorpora o Exu Rei, está incorporando o Lúcifer bíblico. E de citar esses dois equívocos, agora eu vou para um terceiro, que eu acho que é o grande é o grande clímax desse vídeo. Se você acompanhou até aqui, agora você vai saber. Agora eu vou te revelar a verdade. Agora a verdade é eu que vou te revelar. Que passa? Esse livro, eu até anotei aqui porque é uma. Eu preciso trazer dados, né? Não posso simplesmente sair falando sem trazer dados, para ter certeza que eu não tô errando nada. Esse livro é uma mistura, né? Como eu te falei, do que ele conhecia de Macumba, o que ele via conhecia na Macumba, das noções que ele tinha de espiritismo popular, porque ele tinha uma ótica bastante kardecista, de espírito superior, enfim, que falavam com ele. Mas ele teve acesso a dois grimórios, o Drago Russo e o Grimorium Verum, tá? O que acontece? Isso é pouco falado. Isso é muito pouco falado no Brasil. O Drago Russo e o Grimorium Verum são dois grimórios famosíssimos no meio ocultista sobre seres do além que algumas pessoas usam para se basear nas suas pesquisas e etc. Eles são realmente fontes confiáveis. A questão é que aconteceu que em 1868, na Itália, foi publicado tanto o Drago Russo quanto o Dragon Ver, o Grimório Vero. E teve um erro de publicação. O que aconteceu? Por que eu digo exatamente a edição italiana de 1868? Porque houve um erro na gráfica, na impressão dessas edições da Itália. O Aloysio Fontanelli, eu acredito que ele seja ou de família italiana, ou ele teve acesso a alguém da Itália, ou alguém que veio dessa região. Por quê? Provavelmente, ou ele, ele teve acesso, alguém trouxe para ele, ou chegou esse livro para ele, mas o livro Grimorium Verum, da edição de 1168, publicado na Itália, teve os sigilos, os símbolos dos seres espelhados. Então teve um erro de publicação. E o que aconteceu com o Aloysio Fontanelli? Quando ele está falando sobre os seres, o Exu Rei, ele tá falando do Astaroth, do Beelzebub, de todos os outros seres que ele tá falando, né, que ao longo do livro ele tá colocando, ele tá relacionando uma entidade de Umbanda e um demônio da Goécia. Quando ele tá fazendo essa relação entre os dois seres, ele mostra tanto os sigilos e o ponto ele apresenta para você um ponto riscado que você tem que riscar. Esse ponto riscado
ele é feito baseado no cruzamento desses dois grimórios, que é, como você está vendo agora, o Grimório Dragão Rosso tem esse cruzamento de símbolos. Então, se você está vendo esses símbolos centrais que ele está mostrando dentro do livro do Dragão Rosso, então, ou seja, ele juntou dois símbolos, ele juntou os símbolos dos dois Grimórios e montou um novo símbolo. Ele criou esse símbolo. Então ele pegou os símbolos do Dragão Rosso, pegou os símbolos do Grimório Vero, só que o do Grimório Vero tá espelhado. Então ele coloca os dois e apresenta falando assim: ó, esse aqui é o símbolo oficial do diabo que você quer invocar. Espelhado. Errado. Mal feito. Entende? Então, e isso fez com que alguns autores como Ennio Molina, enfim, saíram reproduzindo. Então, como você está vendo, o autor, ele pegou os símbolos centrais dos seres, colocou. Estavam espelhados na edição que ele teve acesso, ele não sabia que estava espelhado. Para ele estava certo. Então, ele reproduziu o símbolo errado no livro dele. Então ele fez um símbolo, juntando dois símbolos existentes, sendo que estava errado, para todo mundo. Quem conhece esses assuntos sabe que muitos desses símbolos em volta do símbolo principal são símbolos de proteção. Né? Quem já estudou um pouquinho de demonologia e de Goécia sabe que quando você vai chamar esses seres, você precisa fazer símbolos de proteção. Então, ao fato de ele ter tido uma publicação de um livro que foi publicado errado, ao contrário, ele pegar essa publicação, cravar nesse daqui, falando que é dele que é o grande bambambam, bam, bam, que ele que é a grande verdade. E depois outros autores saem reproduzindo a esmo. Enfim, ou foi um baita de um azar, ou ele só se fudeu, né? Ou ele só foi mais um trouxa. Fato é, esses símbolos errados caíram no conhecimento popular. Até hoje, você vê por aí lugares reproduzindo os símbolos sem saber que vieram desse livro, porque, como eu falei, outros autores pegaram desse livro e saíram reproduzindo, só que os símbolos estão espelhados. E aí, até você explicar que nariz de porco na tomada, os bons mesmo é o que estão fazendo, né? Já sabem o que estão fazendo. É isso. Esse livro, então, ele é um bom acervo histórico. Ele é útil como ponto histórico. O Grimório Vero e Dragão Rosso realmente são livros muito melhores nesse assunto, mas nenhum dos dois vieram para o Brasil. Você consegue achar mandando importar. O restante, aí fica tudo como uma grande e bela história. Que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Deixa seu like aqui nos comentários. Fala se você sabia que ele publicou esses livros, esses símbolos ao contrário. Fala se você sabia que tinha esse erro na publicação italiana. Vamos conversar um pouco sobre isso, beleza? Manda esse vídeo para quem você acha que vai ser útil assistir sobre a minha resenha sobre esse livro. E vale a pena. Esse livro aqui, pelo menos dessa edição, você ter como retrato. Abraço.